Alunos, bom dia. Vamos aqui a uma revisão da nossa aula de filosofia sobre o capítulo 16, com dois temas bem definidos, que é sobre o positivismo e o idealismo alemão. Então, antes de falarmos sobre essas duas correntes filosóficas, nós precisamos compreender o contexto histórico em que elas se desenvolveram. O final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, conheceu mudanças muito importantes. Mudanças essas favorecidas pelo pensamento iluminista, que foi uma grande revolução intelectual. Essas duas mudanças foram principalmente de caráter político e econômico. No campo político, nós tivemos as chamadas revoluções burguesas. Ainda ao final do século XVII, a Inglaterra fez a sua Revolução Burguesa, em 1689. 100 anos depois, os franceses fazem a sua Revolução. E também a primeira colônia do continente americano que se torna independente dentro dos princípios iluministas, a Revolução Americana de 1776. Essas três revoluções, conhecidas como revoluções burguesas, elas começam a provocar a derrocada do antigo regime, o absolutismo, e fazer com que a burguesia alçasse voos mais altos e chegasse definitivamente ao poder no controle do sistema político e econômico. E tudo que realmente influenciou a burguesia nessa sua escalada ao poder foi o pensamento ideológico iluminista. O pensamento iluminista foi talvez a maior revolução intelectual que o ser humano já conheceu. E ele foi então o criador do iluminismo. Tivemos então essas correntes filosóficas que estudaremos aqui agora. Também houve grande mudança no sistema econômico, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial representou, na verdade, uma grande mudança no sistema de produção, representou uma grande mudança na questão do trabalho. Uma grande mudança quando o trabalho artesanal cedeu espaço para a produção em série, a procura tornou-se muito maior e a oferta acompanhou esse nível de procura. Uma revolução científica se desenvolveu dentro da indústria, o que colocou o ser humano diante de uma situação jamais vista. A sociedade mudou basicamente com isso, a burguesia que chega ao poder e também a sociedade que sofre com essas transformações. E dentro dessa premissa de grande transformação é que surge o pensamento conhecido como positivismo. Mas o que é a filosofia positivista? Idealizada pelo francês Auguste Comte, a partir da segunda metade do século XVIII, é uma filosofia que, como o próprio nome já diz, pretendia ser objetiva, exata, positiva nas suas concepções. Com uma fé ardente no progresso humano, no modelo capitalista e na evolução técnica, o positivismo propunha a realização de todos os problemas do ser humano de uma forma técnica, precisa e sem divagações. Auguste Comte analisava a humanidade no seu processo evolutivo sobre três aspectos, que ele chama de estados. Primeiramente, o estado teológico. O estado teológico, ele foi a época em que as religiões predominaram e procuraram dar respostas ao ser humano, respostas muitas vezes limitantes e que impedia a mente humana de ir além. É a época dos mitos, é a época das superstições, é a época em que a religião direcionava o pensamento e os valores do ser humano. Coincidentemente, a Idade Antiga e a Idade Média. Posteriormente, o segundo estado seria o estado metafísico ou filosófico, época em que a razão humana começa a ganhar força, começa a interpretar a existência e a essência das coisas, mas tudo de uma forma muito abstrata, tudo de uma forma muito heterogênea, que não levava o ser humano por um caminho exato. E por fim viria o terceiro estado, que é conhecido como estado positivo, a época em que a ciência, a tecnologia e o saber técnico finalmente estariam presentes para levar o ser humano ao progresso final. Comte dizia que havia uma necessidade premente de eliminar das nações, na época dele,
de eliminar nas nações o pensamento voltado para a metafísica e para o estado teológico. Resquícios desses dois estados estariam presentes na sociedade moderna naquele momento. Então era preciso que eles fossem extirpados. E de que maneira? Através de uma ditadura. Sim, uma ditadura tecnicista, uma ditadura técnica, uma ditadura que, pela força, pudesse eliminar da mente do ser humano os resquícios do estado teológico e do estado metafísico. Segundo Comte, essa ditadura era necessária para colocar ordem no caos que os dois outros estados haveriam provocado. Naturalmente, essa ditadura, depois de impor a ordem, abriria espaço para o sonhado progresso da humanidade, onde tudo seria resolvido de forma técnica. E esse progresso traria, enfim, a felicidade e um pensamento homogêneo de todas as coisas. Tanto é que o lema positivista era a ordem por princípio, o amor como meio e o progresso por fim. Ordem e progresso, de uma maneira resumida, explicariam qual seria então o destino da humanidade. Sim, esse lema é conhecido de todos, porque ele está na nossa bandeira. Lembremos-nos que os teóricos republicanos do século XIX eram todos embasados no pensamento positivista. E por muitos anos o sistema educacional brasileiro ele foi de característica positivista. O positivismo ele revelou-se um grande equívoco e ele foi combatido por outras filosofias da época, onde se entendia que o ser humano não era uma máquina. O ser humano ele tinha alma, o ser humano ele tinha uma mente e que era livre, de natureza livre e poderia fazer livres interpretações. E isso acabou se concretizando mais tarde. O ser humano não sendo máquina, desse modo não foi possível fazer com que a filosofia positivista pudesse comprovar as suas teorias. Bom, além disso, é preciso entender que o final do século XVIII foi marcado também por outras escolas filosóficas e uma delas nós temos o romantismo. O romantismo é muito conhecido por ser uma escola literária. O romantismo basicamente nos leva a lembrar de grandes literatos, de grandes escritores que deixaram marcados na história o seu pensamento. Na literatura é onde temos uma maior noção do que seja o romantismo. No entanto, o romantismo ele também se fez presente na filosofia. De que maneira? Lembrando que o ser humano, tendo alma, tendo sua mente, ele é capaz de sentir emoções. As emoções também são responsáveis pelos caminhos que o ser humano trilha no processo de evolução. Dentro desse pensamento surgiu a escola chamada idealismo alemão. O idealismo alemão, bastante complexo, bastante marcado por filósofos importantes, como Immanuel Kant, podemos dizer que foi o seu iniciador, Friedrich Hegel, Schelling e um grande número de pensadores. Essa escola foi marcada por uma nova maneira de pensar e valorização das emoções humanas. Immanuel Kant, que foi o primeiro grande teórico dessa forma de pensamento, ele começa a fazer uma associação entre a compreensão humana, a interpretação das coisas e as coisas existentes. Diferente do que pensavam os gregos antigos, de que o mundo estava dividido em mundo imanente e transcendente, o mundo imanente existiria independente da nossa interpretação, da nossa visão. Kant já dizia que não. Havia uma grande relação entre esses dois mundos. O mundo transcendente ele era responsável pela existência do mundo imanente. De que maneira? Vamos tomar aqui um exemplo. Peguemos o exemplo de uma mesa. Se nós pudéssemos pegar uma mesa, colocá-la no meio do deserto, e ninguém, absolutamente ninguém na face da terra soubesse o que é uma mesa, aquele objeto continuaria existindo apenas na sua essência, sem ser a mesa que foi o nome pela qual nós identificamos aquele objeto. Ou seja, os objetos só existem porque nós os nomeamos, porque nós damos a eles funções, nós damos a eles um sentido para existir. Se não temos essa interpretação, o objeto não existe como o que nós conhecemos. Existe apenas na sua essência de objeto. Então, fazendo essa associação,
Hegel, que foi o grande representante do idealismo alemão, ele entende que a essência das coisas existe principalmente por nossa interpretação. Como, por exemplo, o ser em si, o ser fora de si e o ser para si. Tomemos o exemplo de Hegel de uma semente. Uma semente, se for plantada, ela irá brotar, o broto dará origem a uma árvore. O fato de uma semente ter brotado e ter se transformado numa árvore não significa que a árvore perdeu a sua essência que estava lá na semente. Mas esse processo, ele existe porque ele é próprio daquele objeto e porque nós interpretamos assim também. Nós vemos a árvore, não vemos a semente que ela já foi. Então a árvore, ela é apenas árvore para nós, mas a sua essência de semente continua existindo. Os dois mundos existem separados, mas conectados entre si. Dentro do julgamento que podemos fazer das coisas, Hegel fala muito na questão do espírito. Segundo Hegel, nós temos um espírito subjetivo, um espírito objetivo e um espírito permanente real. Qual a diferença entre essas três formas de espírito? Primeiramente, o espírito subjetivo é o indivíduo em si. É o indivíduo com a sua visão de mundo e sua interpretação. Apesar de sermos influenciados pelo meio, todos nós somos capazes de fazer interpretações individuais. Já o espírito objetivo é o espírito resultante das interpretações humanas, ou seja, os fatos históricos, as instituições, as estruturas de governo que criamos, a nossa cultura, nosso modo de pensar, tudo aquilo que se relaciona ao senso comum. Então esse é o espírito objetivo, fruto do subjetivo. E por fim nós temos o espírito permanente. Um exemplo disso são as obras de arte. Quando Pablo Picasso pintou o quadro Guernica, por exemplo, ele quis demonstrar um fato histórico, que foi o massacre daquela cidade durante o conflito conhecido como Revolução ou Guerra Civil Espanhola. Por mais que o tempo passe, por mais que o artista passasse, a ideia, a interpretação que ele quis demonstrar naquele quadro continua. Passem-se 1000 anos, enquanto aquele quadro existir, a ideia inicial do autor estará impressa ali. Por isso que ela é permanente. Alunos, fiquem atentos a esses conceitos. Todos nós já estudamos, vocês já fizeram leituras e a nossa prova será baseada nesses pontos que estudamos. Não vamos aprofundar muito mais devido ao nosso estudo distanciado, mas eu creio que, resumidamente, isso aqui é o tema nosso para estudo. Bons estudos, os fóruns estarão abertos para esclarecimento de dúvidas e estarei à disposição de vocês. Até mais.